Liberdade. Bom, a liberdade sem Deus é a mais cruel das escravidões. Graça e paz a todos. Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional, Café com Deus Pai comentado. Nós vamos estudar sobre esse texto de Lucas, capítulo 15, verso 11 e 12, que nos diz: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Essa narrativa revela 2 trajetórias de distanciamento. A do filho pródigo, que busca satisfazer os seus desejos longe do lar, desperdiçando a sua herança até confrontar-se com a sua própria miséria. E a do filho que permanece na casa, fisicamente próximo, mas emocionalmente e espiritualmente afastado, não desfrutando da presença do Pai, que é a sua maior riqueza. Baseado nesse texto de Lucas, quero conversar com vocês sobre o tema quando o filho pede o que ainda não está pronto para receber. Por que esse tema, pastor Wagner? Porque esse tema ele é o reflexo do que vem acontecendo nos dias de hoje. A parábola do filho pródigo, ela expõe o coração apressado de um filho que deseja os bens do pai, mas não deseja o próprio pai. Ele deseja o que o pai pode financiar, mas não deseja o relacionamento. Timothy Keller ele vai dizer que o coração do pecado é querer os dons de Deus sem Deus. Em outras palavras, ele está dizendo que o ponto central do pecado é querer a dádiva de Deus sem o Deus da dádiva. É querer a bênção de Deus sem o Deus que nos dá as bênçãos. Assim como o filho mais novo, muitas vezes queremos que Deus nos dê algo para o qual ainda não estamos, irmãos e irmãs, preparados para viver, para suportar. Esse é um dos típicos casos onde a bênção se torna maldição. Bênção precoce leva a desastres. Qual é a primeira lição que esse texto nos ensina? É uma ilusão da autonomia. O filho mais novo acreditava que seria mais feliz longe da casa do pai. Isaías capítulo 53, versículo 6 diz: todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. O filho aqui, ele confunde liberdade com rebeldia, ele confunde liberdade com independência, ele confundiu liberdade com insubmissão, porque ele poderia viver a sua liberdade na casa do Pai. Porque liberdade não é poder para fazer, liberdade é quando eu entendo os meus limites. Liberdade é poder para não fazer o que eu não quero fazer. Provérbios capítulo 14, verso 12 diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos da morte. Tiago, ele traz uma luz sobre esse assunto quando ele diz: cada um é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria concupiscência. Se nós queremos algo fora do tempo, esse algo que dentro do tempo seria uma bênção, fora do tempo, ele se torna uma maldição. Esse pedido ele vai revelar o coração de quem está pedindo. Lucas 6,45 diz que da abundância do coração fala a boca, como que o que nós produzimos pelos nossos lábios é simplesmente a imagem, a projeção para fora do que carregamos dentro. E aí Mateus capítulo 15, verso 8 diz: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O pedido do filho não foi apenas, irmãos, por bens. Foi uma declaração muito forte: quero viver sem o Senhor. Isso revela que distanciamento não começa com um distanciamento físico, mas com um afastamento interior. Porque aquele filho estava na casa do pai até aquele tempo, mas ele estava de corpo presente, porém a sua alma estava ausente.
Eles partilhavam o mesmo endereço, mas não a mesma história. Dividiam a mesma casa, mas não a mesma vida. Aleluia. O pecado não começa, irmãos, nas mãos, mas no coração que se desvia do seu Criador. Jeremias capítulo 2, verso 3, Deus está rasgando o seu coração para Israel. E é mais ou menos o que acontece aqui na parábola do filho pródigo. Jeremias 2,13 diz: a mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram para si mesmos cisternas vazias. Trocaram uma relação duradoura por relações momentâneas, passageiras. Quantos de nós às vezes não estamos nesse tipo de relacionamento? Deus está aqui nesse devocional nos chamando para uma conversa. Não sou eu que escolho o tema o versículo que vai ser tratado. Eu estou acompanhando o livro, então o versículo que vem, eu entendo que é Deus querendo conversar conosco. Então nós estamos diante de um menino, de um moço que pede ao pai algo que ele não está pronto para receber. Ele pede ao pai algo que ele não consegue sustentar. Deixa eu te fazer uma pergunta reflexiva. Há alguma área da sua vida onde você está exigindo ou pedindo algo de Deus, mas sem a disposição de permanecer em Deus para desfrutar desse algo? Reflita nesse momento. Enquanto eu desenvolvo o terceiro ponto desse ensinamento, desse versículo, esse versículo nos ensina a ilusão da autonomia, nos mostra um pedido que revela o coração, mas também vai nos revelar uma verdade. O amor que permite, mas não abandona. O pai permite que o filho vá. Deus respeita o nosso livre-arbítrio, mesmo sabendo que vamos quebrar a cara. Como diz a W. Tozer, Deus nos ama demais para nos forçar a ficarmos, mas também nos ama demais para nos deixar no lamaçal. Romanos capítulo 1, verso 24 vai falar que Deus nos entregou. Lamentações 3:22, porém, nos diz que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Olha o texto forte de Salmos 81, verso 11 e 12. O meu povo não quis me ouvir, Israel não me quis. Se você for no verso 10, diz, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Só que aí Deus está fazendo uma constatação, vocês não me quiseram. Aí o verso 12 vem a sentença: portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram nos seus próprios conselhos. A maior catástrofe que pode acontecer na nossa vida é Deus nos entregar a nós mesmos. Eu sei que é forte, mas é um domingo que Deus está nos convidando para a reflexão. Qual é o tipo de relacionamento que nós estamos tendo com Deus? Um relacionamento utilitário, baseado naquilo que Deus me dá? Se Deus não me dá, não há relacionamento. Irmão, se Deus não fizer mais nada por nós daqui até a volta de Cristo, está tudo em paz, porque o que Ele tinha que fazer, Ele já fez por nós, que foi deixar o seu Filho morrer por nós na cruz do Calvário. Eu sei que nós ouvimos muito por aí um evangelho de dá, Deus vai fazer, mas Deus não está interessado, irmãos, prioritariamente em nos dar coisa. Deus não quer uma relação utilitária, Deus quer relacionamento. Todo relacionamento vai produzir algum benefício na nossa vida, mas eu não posso me relacionar pelo benefício. O alvo maior tem que ser o relacionamento. Se desse relacionamento não vir nada material, está tudo tranquilo. Porque se alguém se relaciona com você só interessado no que você pode dar para ela, você o chama de interesseiro. E quando nós temos esse relacionamento com Deus, do que você acha que Deus nos chama? Quando você fala que vai no seu quarto orar, Deus se regozija no céu? Estou te perguntando, tá? Quando você fala que vai no quarto orar, Deus se regozija no céu e fala assim: lá vem meu filho amado, que tem prazer em estar na minha presença? Ou Deus coloca a mão na cara e fala: lá vem o pidão? Precisamos refletir. Deus nos ama demais para nos forçar a ficar. Se nós quisermos ir, Ele vai nos permitir que vamos, ainda que vamos quebrar a cara. Esse devocional está falando com você. Deus quer te usar hoje como missionário. Compartilhe ele para 3 pessoas.
Vamos concluir. O filho pediu algo antes da hora. Ele não estava preparado. Nem toda bênção fora de hora é vitória. Pode ser uma ruína. Na realidade, eu posso afirmar ao contrário. Toda bênção fora do tempo não é vitória, é ruína. Só que mesmo quando erramos, o Pai continua nos esperando com a graça, com a misericórdia. Hoje o Senhor está convidando você. Deus está nos convidando a nos arrependermos, a sondar o nosso coração e ver se não há alguns resquícios da velha natureza nos dominando, se não estamos tendo uma relação com Deus interesseira. Porque você pode falar assim, pastor, mas eu não fui embora, eu continuo na igreja. Mas será que nós não estamos na igreja como o irmão do pródigo? Alguém que está na mesma casa, fisicamente próximo, mas emocionalmente distante? Essa parábola não foi contada por mim, foi contada pelo nosso Salvador. E ela é um convite à reflexão. Então o fato de nós não estarmos conectados com Deus, Deus não vai deixar de existir por causa disso. Mas nós vamos viver muito aquém, porque a plenitude da vida do ser humano está no Pai. Que Deus abençoe você. Esse devocional é fruto deste livro, meu e-book, Sermões ou Pregações que Tocam Vidas. Se você quiser adquirir, o link está aqui no primeiro comentário fixado. Para quem que ele é útil? Para você que quer ter momentos de reflexão, uma leitura gostosa para você refletir, para você que está ministrando uma palavra na sua célula, quer ministrar uma palavra para alguém. Eu tenho certeza que esse e-book vai te ajudar e vai fortalecer e trazer direcionamento para a sua vida. Deus abençoe a todos vocês. Eu sou Wagner Mello e esse foi mais um devocional. Forte abraço.